Continuando o vídeo sobre Delphi, agora eu vou estar mostrando como inserir esse código SQL num botão. Aqui nós vemos como fazer o código SQL e depois clicar em um botão, ele aplica esse código SQL dentro da nossa query e dentro dessa query ele retorna aqui nesse dbGrid. Agora eu vou estar mostrando como está inserindo esse código dentro desse botão, ou seja, você não vai estar precisando digitar esse campo aqui. Você pode estar simplesmente adicionando um botão para fazer esse código e está retornando aqui os registros aqui embaixo. Para isso, eu vou precisar acrescentar alguns botões aqui. Eu vou fechar a aplicação e vou abrir ela aqui. Eu vou acrescentar um botão no meu projeto. Para isso, eu vou ter que adicionar aqui pela Tool Palette. A Tool Palette não está visível na minha área de trabalho aqui do Delphi, então eu vou aqui no menu View e procuro aqui a Tool Palette, ou aperto aqui a tecla de atalho Ctrl Alt P. Depois que eu abro essa tela, eu procuro aqui Button, ou vou na aba Standard. Eu vou adicionar um botão. E esse botão aqui, ele vai conter uma instrução SQL. Eu vou mudar a propriedade Caption dele só para identificação. Eu vou colocar aqui, em vez de button 2, que é o nome padrão dele, eu vou colocar aqui código SQL. Nesse código SQL, nesse botão código SQL, eu vou estar inserindo um comando que ele vai fazer um filtro na minha query e vai retornar alguns códigos, alguns registros aqui embaixo, de forma automática e não de forma que nem está sendo feito agora, que você precisa digitar o código aqui em cima e vocês vão perceber que existem algumas diferenças quando você digita o código nesse campo e quando você vai digitar o código aqui nesse botão. Eu vou abrir a aplicação e vou exemplificar melhor. Quando você adiciona um código aqui, por exemplo, select, por exemplo, esse código aqui que eu acabei de escrever, que é select from clients, ele retorna todos os registros aqui da minha tabela. Eu poderia estar escrevendo esse código aqui nesse código SQL, dentro desse botão, porque aqui não tem nenhum caráter especial. Porém, quando eu coloco a cláusula where e coloco aqui também, no caso, o comando like, vocês verificam que tem duas aspas simples. Aspas simples faz parte do código do Delphi, ou seja, eu não posso estar colocando aspas simples dentro de uma string dentro do código do Delphi. Eu preciso trabalhar com essas aspas simples, eu preciso estar modificando essa aspa simples, ou seja, em outras palavras, eu tenho que referenciar a aspa simples em um código diferente, em um código que não seja aspa simples. Como eu posso fazer isso? Eu faço isso através da tabela ASCII. Na tabela ASCII, cada letra representa um código diferente. A aspa simples no Delphi é representada por esse código aqui. SHR, abre parênteses, 39, fecha parênteses. Isso daqui é a mesma coisa que aspas simples, só que o Delphi diferencia isso daqui de aspas simples. Ou seja, aqui eu posso estar incrementando no meu código de forma que o Delphi não confunda isso daqui com aspas simples que é do código. Eu vou exemplificar aqui agora fazendo isso nesse botão código SQL. Eu vou estar mostrando aqui nesse botão código SQL, eu vou estar adicionando esse código dentro desse botão e ele vai estar retornando aqui todos os clientes que possuem aqui está faltando o nome do campo,
Tá faltando o nome do campo, que é o campo nome. Sem esse campo nome aqui vai dar um erro. Lembra aqui, ó, where nome, que no caso é o nome do campo, like a. Ou seja, o que ele vai buscar? Ele só vai buscar os campos que começam com a. Ou seja, ele vai ignorar todas as outras palavras depois da primeira palavra. No caso, aqui ele vai procurar o Aline e Ana Maria. Eu vou clicar aqui, ó, e ele já retorna esses registros. Só que eu vou fazer isso de forma automática, sem esse componente memo e sem eu precisar estar digitando aqui o código aqui em cima. Eu vou digitar esse código aqui de forma automática. No caso, toda vez que eu abrir o programa, eu digito aqui e ele vai executar esse código aqui. Para isso eu vou fechar aqui a aplicação. Vou dar 2 cliques aqui nesse botão, ou também eu posso vir aqui no evento, on clique, e dar 2 cliques aqui no evento on clique. É a mesma coisa que clicar 2 vezes no botão. O primeiro passo nesse componente aqui, nesse código, é fechar a minha query. Fechar a query, que no caso, se a query já está aberta, no caso está mostrando os dados aqui embaixo. Se ele está mostrando os dados aqui embaixo é porque ela está aberta. Então, como nós não sabemos se a query está aberta ou não, mesmo assim, nós colocamos o código para fechar a query. Depois que nós fechamos essa query aqui, que vai retornar os dados aqui nesse dbgrid, o próximo passo é limpar os dados SQL da query. Esses dados aqui, ó. Comando SQL. Nós acabamos limpando esses dados para depois inserir um dado novo, ou seja, um novo comando SQL. Então vamos fazer isso aqui dentro desse botão. O primeiro passo aqui é fechar a query. O primeiro código aqui, eu fechei a query, eu digitei aqui adoquery1.close. Esse segundo aqui código é adoquery1.sql.clear, ou seja, dentro dessa propriedade SQL, ele vai limpar, clear aqui no caso é limpar, esvaziar essa propriedade SQL. Depois que se limpa a propriedade SQL, nós precisamos adicionar um novo comando SQL. Para isso, nós vamos digitar o código adoquery1.sql.add. E como mostra aqui no Delphi, aqui do lado, essa função aqui tem que receber uma constante do tipo string. Essa constante aqui vai ser aquele código SQL que a gente viu. No caso, o código vai ser select todos os campos, no caso asterisco, from clientes, where nome like, ou seja, selecionar todos os campos da tabela cliente, sendo que o nome comece com a letra A. Só que para fazer essa implementação aqui no Delphi, eu preciso estar fazendo aqui, ó. Aqui na linha de baixo eu exemplifiquei. No lugar aqui da aspa simples, eu vou precisar colocar esse daqui, que no caso é o código ASCII da aspa simples. Então, em vez de eu colocar aspa simples e o símbolo da porcentagem, eu vou colocar aqui símbolo da porcentagem, vou fechar aqui a string com aspa simples, que é o código, e vou colocar aqui mais CHR39, que no caso é o código ASCII da aspa simples. Ou seja, lendo isso no Delphi, ele vai ler aqui select todos os campos da tabela clientes, onde que o nome comece, porque nós estamos colocando aqui letra A e a porcentagem. Então, sendo que a letra A aqui é uma aspa, ou seja, aspa simples e aspa simples. Lembrando que essa aspa aqui não existe, ó. Aqui embaixo, essa aspa simples faz parte do código do Delphi. Aqui em cima fazia parte da consulta SQL.
Só que como nós vamos fazer isso implementar dentro do botão, nós precisamos estar alterando e concatenando com esse código ASCII. No caso, eu vou estar copiando isso daqui e estar acrescentando lá no código do Delphi. Bem, depois que eu adicionei aqui, eu vou dar um comando para abrir essa query, ou seja, ele vai pegar esse comando SQL e vai executar ele. E todos os componentes que tiver ligado a essa query, por exemplo, o nosso dbgrid vai apresentar esses registros de acordo com esse comando SQL. Então eu vou digitar aqui no campo de baixo o seguinte comando aqui, é adoquery1.open. Feito isso, eu já implementei meu código. Agora eu vou executar essa aplicação para ver se vai dar algum erro. E aqui ele já retorna esses dois registros. Isso daqui seria a mesma coisa que eu digitasse aqui. Seria a mesma forma que eu digitasse esse comando aqui de cima. Ou seja, select todos os campos from clientes, where nome, like, e no caso aqui está a string que ele vai estar procurando. Como isso daqui foi implantado dentro desse botão, eu não pude simplesmente colocar essa aspa simples, senão o Delphi pensaria que aqui é uma string e aqui é uma outra string. No caso, ele retornaria um erro. Por isso que eu preciso trocar essa aspa simples para esse componente aqui, que no caso é a tabela ASCII da aspa simples. Lembrando que isso daqui é a mesma coisa disso daqui. Só que isso daqui é a forma que o Delphi lê e isso daqui é a forma que foi implantado no código. Em um outro vídeo eu continuo falando sobre código SQL no Delphi. Eu peço que clique aí embaixo do lado esquerdo em gostei para me ajudar. Isso me ajuda muito nos meus vídeos. Caso ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se e até mais.